Olá, queridos alunos. Hoje estamos aqui num formato diferente para nós fazermos a explicação do estudo de caso da disciplina de Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais, que nada mais é do que tentarmos enxergar, tentarmos tirar do aspecto teórico e partir para um aspecto prático e conhecermos como que a administração de materiais e a administração de recursos patrimoniais podem e são aplicados dentro da área pública, tá ok? Para isso eu vou fazer uma pequena contextualização e nós vamos contar com a participação de um convidado muito especial para mim, porque é da minha cidade. Vamos falar hoje da cidade de onde eu me criei, então é duplamente gratificante para mim tê-lo aqui e podermos abordar esse assunto tratando desse livro, que é a minha primeira criação aqui pelo EAD de Sesumar, e também trabalhando a cidade de Sabáudia. Mas primeiro vamos entender, só para finalizarmos esse entendimento de recursos materiais patrimoniais, para então vocês conhecerem o nosso convidado, tá ok? Administrar materiais é fazer um exercício de provedor, analista, pesquisador e programador. É, acima de tudo, colocar a empresa como um organismo viável a todos que dela participam. O controle desses materiais se faz por meio da administração patrimonial, através do registro, conservação e controle do acervo de bens permanentes. Uma tradicional organização de sistemas de materiais pode ser dividida, segundo o autor, em controle de estoques, compras, almoxarifado, planejamento e controle da produção, transportes e distribuição. Então, só para nós entendermos esse contexto da administração de recursos materiais patrimoniais, e agora sim a gente partir para a apresentação do nosso convidado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a sua presença imensamente, para estarmos aqui esclarecendo e aplicando os seus conhecimentos e principalmente o seu caráter prático na aplicação de recursos materiais e patrimoniais. Gente, esse é o Almir Batista, ele é ex-prefeito da cidade de Sabáudia, aqui no estado do Paraná. E, por favor, se apresente para os nossos alunos. Olha, como foi dito, eu sou o Almir Batista, fui prefeito de Sabáudia por um período de 8 anos, por 2 mandatos consecutivos, e é um prazer estar aqui. Para quem não conhece, Sabáudia, ela fica localizada nesse eixo entre Londrina e Maringá, e nós estamos bem no centro, a 60 quilômetros de Maringá e 50 quilômetros de Londrina, ficando bem no eixo. Hoje, segundo o IBGE Federal, é o eixo que mais cresce no Brasil, fora o eixo das capitais. Então, esse eixo Londrina-Maringá, localizado no norte do Paraná, é uma região de grande desenvolvimento, e Sabáudia tem o privilégio de estar no centro desse desenvolvimento. Sabáudia hoje ela já passou dos 6 mil habitantes, só para contextualizar. É uma cidade pequena, mas que, e não é rasgação de seda, mas que dentro da sua gestão a gente pode perceber um grande crescimento, principalmente na área industrial. Vocês não vão poder ver, mas para quem conhece, vocês podem ver lá no Google Earth, que dá para a gente conseguir contextualizar isso, mas a gente percebe uma grande dimensão no grau de industrialização e no crescimento, que é óbvio que acaba culminando também com o crescimento populacional da cidade. Mas vamos voltar aqui ao assunto de administração material e patrimonial. Para que a gente possa entender, por ser Sabáudia uma cidade pequena, quando a gente faz uma tradução de empresa grande, uma empresa pequena, trabalhando com a iniciativa privada, a gente tem ali as dimensões. Uma empresa maior, ela tem mais divisões setoriais, uma empresa menor, ela tem, de repente, uma gestão mais participativa e algo mais próximo. Como que era Sabáudia? Como que funcionava a divisão setorial dentro da prefeitura de Sabáudia, os departamentos que eram desenvolvidos ali? Eu assumi a administração do município em janeiro de 2005 e eu senti que a estrutura da empresa, a prefeitura, não era condizente com aquilo que a gente objetivava ter, Era uma cidade pequena, um município pequeno, com características de pequeno. Então, a empresa, a prefeitura, ela era composta por departamentos, não tinha sequer uma secretaria, nem a educação, nem a saúde, era todos os departamentos. E a gente tinha, assim, em mente um planejamento de administração para que Sabáudia pudesse sair do marasmo que vivia e crescer, na região que nós estamos, privilegiada. Então, principalmente, com uma grande proposta de industrialização,
até mesmo porque nós estamos vizinho da maior cidade, do maior polo moveleiro do sul do Brasil, que é Arapongas. Nós estamos ali a 12 quilômetros, encostado, e a gente tinha um planejamento de industrializar Sabáudia. Então, se vai industrializar, a gente tem uma memória que todas as cidades do Brasil que foram industrializadas, elas cresceram rapidamente. Tive um crescimento muito rápido e grande. Se a gente queria ter um crescimento, um desenvolvimento rápido, então a gente precisava de organizar a estrutura da empresa, a prefeitura, até porque íamos ter que receber partes do governo, ia termos que receber empresários, né? Ia termos que preparar a cidade para crescer a parte de habitação, com moradias. Então a gente precisava de mudar a estrutura da prefeitura, que aquela estrutura que existia não servia para o projeto que nós tínhamos de crescimento da cidade. Então, assim que nós assumimos a prefeitura, nós detectamos que os departamentos, eles eram, além de ser departamentos, eram fracos, né? Eram fracos. A política leva, às vezes, a empresa, depende do administrador, a preocupar com que pessoas da administração possam crescer e ultrapassar o chefe, o líder, né? Isso não pode acontecer. O líder deve saber que ele tem que ser líder, mas líder de uma boa equipe. E na sua equipe, quanto melhor ela for, os líderes, mais forte essa equipe vai ser. Perfeito. Então nós preparamos uma nova administração de uma empresa para que ela fosse forte. Forte no todo. O líder ser forte, criar secretarias, onde os secretários passavam a ser líderes e líderes fortes também, para que a cidade ganhasse força e pudesse realizar o seu projeto que estava em planejamento. E foi isso que nós executamos em 2005. Antes de assumir a prefeitura, nós já preparamos uma estrutura, a Câmara já votou, aprovou, criando na empresa, a prefeitura, 5 secretarias. E cada secretaria, ela tinha 3 pastas consecutivas, exceto a saúde, que é um setor muito grande, então a gente deixou ela exclusiva. E nessas secretarias ficava o líder no centro, administração municipal, o prefeito, e as 5 secretarias em voltas, e as secretarias, elas tinham que passar na compra de materiais, etc., ela tinha que passar por uma central de compras, que era ligada ao gabinete do prefeito. Então, às vezes, nem sempre o secretário ou seus assessores, eles podem encontrar o prefeito no gabinete para discutir compras patrimoniais ou de consumo. Mas ele pode encontrar a central de compras. Entendi. Né? E aí a central de compras entra em contato com o prefeito e o financeiro para saber a condição da empresa de comprar, o que comprar e quanto comprar. Entendi. A nossa segunda pergunta fala mais ou menos disso. Segundo o autor, o Arnold, para que as empresas possam ter mais lucro, é necessário a obtenção de 4 objetivos principais, sendo eles: prover o melhor serviço ao cliente, prover os mais baixos custos de produção, prover o menor investimento em estoques e prover os menores custos de distribuição. Então, é o eixo, né, dentro da administração de materiais. Aí eu pergunto, como é que a máquina pública procura trabalhar esses 4 objetivos? Eu sei que quando a gente fala de iniciativa privada é de uma forma e na área pública é diferente, né? A gente não tem clientes dentro da área pública, a gente tem cidadãos, usuários, né, as pessoas que ali convivem. Mas mesmo assim a gente procura trabalhar uma administração procurando ter o menor custo, tanto na aquisição quanto na distribuição, e oferecer uma melhor lucratividade. Mas essa lucratividade para que as pessoas possam ter o melhor proveito. Muitas vezes a qualidade está atrelada a essa lucratividade. Como é que o ex-prefeito, como é que o prefeito, o gestor Almir Batista verifica esses 4 eixos? É gostoso ver uma universidade como a Alcesumar fazer uma pergunta dessa, né? Eu fico feliz de ver, porque esse contexto fez parte do meu plano de governo. Eu discutia constantemente na formação de um plano de governo que a empresa pública, ela precisa gerenciar como a empresa privada. A única diferença é que a empresa privada vê lucro financeiro. Exato. E a empresa pública, ela vê o lucro social. Isso, né? exatamente. Essa é a diferença. Mas tem que ter o lucro. Claro. A organização tem que ser igual. A empresa pública e, né, os nossos administradores aí que estão assistindo essa gravação, os alunos que estão se preparando, até quem sabe para administrar municípios, etc., devem botar em mente
que o conceito é o mesmo. O conceito de administrar é o mesmo, tanto da empresa privada quanto da empresa pública. O cuidado é o mesmo. A única diferença que você tem que prestar atenção é que lá na empresa privada você vai ter lucro financeiro e lá na empresa pública você tem que ter lucro também. Se a tua comunidade não estiver satisfeita com o teu trabalho, então você não está conseguindo gerenciar a sua empresa para ela dar lucro social. Certamente. E eu preocupava muito com isso na formação do plano de governo. E eu queria que Sabáudia ela pudesse ser administrada como uma empresa privada e pudesse dar muito lucro social. Na pesquisa, quando 96% do povo pedia emprego, então, não adiantava eu dar dinheiro para a população, eu tinha que dar emprego, que é socialmente, hoje, uma das melhores coisas que pode acontecer num pai de família. Perfeito. Ele ter o seu emprego e sustentar a sua família e ver a sua criança e ir com ele no mercado, fazer a compra e pagar com o cheque que ele ganha na empresa. Então, eu sempre achei que isso é interessante, essa organização social. E nós levamos isso para a administração pública, esse cuidado. Nós vamos gerenciar uma empresa pública que tem que dar lucro social. E nós temos que ter todo esse cuidado. Nós temos que pegar os poucos recursos que vêm principalmente para os pequenos municípios, e aí, né, é elogiável o teu convite, não por ser o Almir, mas por ser um município pequeno, porque é ali que está o problema das administrações públicas hoje, em virtude da pequena fatia que o município tem no bolo nacional de arrecadação, né? Nós somos hoje grande em arrecadação, a maior arrecadação do planeta Terra. O Brasil tem uma carga tributária de 37% da geração de imposto, né? Haja visto que no ano passado, enquanto o Brasil produziu 4 bilhões e 500 trilhões do PIB nacional, nós geramos aí mais de 1 trilhão e 500 bilhões de impostos, que dá 36 e alguma coisa de por cento da carga tributária nacional. Então, mas os pequenos municípios, ele leva uma fatia muito pequenininha. E aí, como que você vai fazer a gestão desse recurso pequeno e fazer ele multiplicar e dar satisfação para sua gente? Então, você tem que ter uma equipe super organizada, na hora de comprar, no zelo da compra, no zelo da construção do patrimônio, né? Você tem que ter um zelo muito grande, e esse foi o nosso cuidado em Sabáudia. Na hora de construir obras, com recursos pequenos que a gente conseguia através das emendas dos deputados federais, dos senadores, enfim, dos parlamentares, e fazer ele render muito mais, né? A gente teve um costume de fazer asfalto, fazendo ele multiplicar no mínimo 3 vezes do que no preço de mercado, né? Fazer obras, como depois você deve comentar pelo que eu vi, a questão da construção da Prefeitura de Sabáudia, que assusta pelo valor, né, pequeno para construir uma linda prefeitura como construir em Sabáudia. Esse foi o nosso cuidado. Realmente. Tá. A administração de recursos materiais e patrimoniais possui alguns objetivos, como, por exemplo, o preço baixo. O preço baixo é um dos principais objetivos. Segundo a bibliografia, uma vez que reduzir o preço de compra ou os custos melhora as chances de minimizar os lucros, de maximizar os lucros, não podendo ainda esquecer de manter a mesma qualidade. E daí eu te pergunto, na administração pública não se fala em lucro, mas em satisfação pela qualidade. Essa realmente foi uma preocupação do prefeito Almir Batista. Muito grande minha preocupação quanto a isso. Para você adquirir hoje, tanto o material de consumo como o material patrimonial, você depende de licitações. Exato. O Brasil inteiro é assim, todas as prefeituras é assim, pequena ou grande é a mesma coisa. Compras acima de R$8.000 por ano, você tem que fazer licitação. Se você usar caneta e for gastar mais de R$8.000 no ano, você tem que licitar. Na hora de fazer licitação, o primeiro cuidado é estabelecer regras do material. Que material você quer? Você não pode colocar a marca, mas você tem que estabelecer que tipo de material que você quer. Aí, o direito à concorrência é de todos. Exato. Pode vir empresa de qualquer estado do Brasil e participar da concorrência. Você não pode proibir. Agora, você tem que ter na prefeitura, até por lei, a lei exige isso, uma comissão que após alguém oferecer uma proposta e ela for condizente com o edital e ele ganhar a licitação no preço, essa equipe vai vistoriar o material. E eu tive esse cuidado. Era necessário vistoriar todo o material comprado para analisar o baixo custo, que é o primeiro passo que a administração pública quer, comprar com valor menor, né? Todos os materiais.
Mas depois é preciso ter uma comissão que avalie esse material, a entrega dele. Eu teve uma vez que eu cancelei, através da promotoria, uma licitação de entrega de remédio, porque na primeira entrega foi um deboche da parte da pessoa que ganhou a licitação. Então a comissão já recorreu à promotoria pública para cancelar a licitação, e foi cancelada, e depois foi aberta uma outra, porque o material era de péssima qualidade e a administração não pode permitir que isso aconteça. Sim, muito menos com remédio, né? Com remédio. Lida com a vida das pessoas. Outro item fala a respeito do alto giro de estoques. Não deixar estoques parados no armazém está ligado à melhor utilização desse capital do dinheiro público. Qual o cuidado tido na sua gestão para que acontecesse esse giro de estoque e não tivesse o estoque, de repente, em mau uso ou em não uso dentro do almoxarifado? Olha, cada secretário, através da sua secretaria e seus técnicos, deve elaborar uma planilha de despesa. Perfeito. A gente sempre avalia o ano anterior. O que foi gasto no ano anterior? Com rigor, com boa administração, o que foi gasto? Está faltando naquela planilha? Dá para acrescentar um pouquinho. Então acrescenta-se um pouquinho com muito rigor. E aí você vai licitar essa planilha que foi feita, que dê para, digamos, o gasto do ano. Né? O Tribunal de Contas, ele proíbe que você faça 2 ou 3 ou 4 licitações do mesmo produto durante o mesmo exercício. O que você deve fazer é uma licitação que você tem uma previsão de gastar durante o ano, e se faltar, você pode aditivar essa licitação em até 25% daquela despesa que já foi programada. Então, isso é feito com muito rigor. Você nunca pode pegar uma planilha que gastou ano passado 10 e agora eu vou licitar 20. Não tem por que fazer isso e depois sobrar, né, material de consumo lá e acabar perdendo. Então, a gente sempre teve esse cuidado, né, porque o dinheiro é curto, então tem que comprar menos do que o necessário. E depois, se for preciso, faz o aditivo no final do ano. Perfeito. Trabalhando dentro do baixo custo na compra e na posse, eu te pergunto, a prefeitura lá de Sabaldi, ela tinha um almoxarifado próprio? Como é que os materiais eram armazenados? Existia um local ou existiam vários locais de armazenamento? Em se tratando de material de consumo, existia vários locais de armazenamento. Cada secretaria tem o seu local de armazenamento. A central de compras faz as compras e ela fiscaliza esses setores aonde que é guardado o seu material de consumo. Parte desse material, no que se tange a dentro da prefeitura, as próprias central de compras é que distribui. Agora, nas secretarias, cada uma tem o seu almoxarifado, e só que a central de compra acompanha de perto para ver na hora de comprar mais, se é necessário realmente. Então fazia-se essa verificação de a quantidade que havia em estoque e a real necessidade de fazer uma nova compra. Exatamente. Por vezes, o chefe da central de compras, ele foi até a secretaria e constatou que alguns produtos que estavam pedidos na lista não eram tão necessários, porque ainda existia uma quantidade lá ainda. E aí ele cortava da lista para licitar menos mercadoria, para não haver sobra no final do ano. Isso acontecia constantemente. E tratando da continuidade do fornecimento desses materiais, quem era o responsável pela preparação dos editais de compra e como é que era controlado esse fornecimento até o encerramento do contrato? Seria essa secretaria? A preparação da lista, né, da compra, vinha das secretarias e da central de compras. Perfeito. Passava pelo prefeito e pela assessoria financeira. E a gente discutia a possibilidade de comprar. De repente, a gente pegava aquilo aprovado pelo secretário e pela central de compras, e quando ia no financeiro, os recursos não davam para comprar aquela quantidade. Então a gente chamava o secretário, sentava e via onde podia cortar, e cortava para adequar ao setor financeiro. Adequado isso, então pode licitar. Era feita a CI interna e aí o jurídico, dentro da licitação, tem o departamento jurídico. Sim. Aí o jurídico preparava o edital nos conformes com a autorização do prefeito, o que ele autorizou a licitar. E aí o edital era preparado por essa equipe jurídica para fazer a licitação, que era acompanhado o tempo todo por uma equipe de licitação que tem, né, um decreto de um grupo de pessoas, de funcionários concursados, que respondem pela licitação e assina por ela, né? Assina por ela junto com o jurídico.
Ok, então existia uma comissão jurídica para poder, junto com a comissão preparar de compras, preparar esse edital. Visto o que era realmente necessário, então preparado para que todas as cláusulas estivessem muito bem escritas, porque uma vez o edital publicado, corrigir erros se torna um tanto quanto trabalhoso. Então, por isso a necessidade da real preparação, do cuidado ao elaborar esse edital antes mesmo de publicá-lo. E com relação à consistência da qualidade, a verificação da qualidade, né, o senhor já respondeu, mas como o prefeito mede a qualidade de uma obra? Enquanto prefeito, o que é uma obra? O que seria uma obra de qualidade? Por exemplo, na construção da prefeitura ou em uma praça pública, o que é algo de qualidade na sua concepção? Em se tratando de obras públicas, né, já é um patrimônio que se constrói para a eternidade, que ninguém constrói para acabar, tem que pensar sempre isso. Justamente. Né? Essa é a exigência da qualidade, porque ninguém vai construir uma prefeitura para 4 anos de mandato ou 8 anos. Você constrói uma prefeitura para a eternidade. Se chegar um dia que ela vai ficar velha, vai ter que construir outra. Mas a gente se constrói pensando em muitos anos. A qualidade realmente é uma coisa que a gente acompanha de perto. Embora em Sabáudia eu tinha uma comissão, principalmente que era dotada de funcionários e engenheiros civil, que analisava item por item, parede por parede, aplicação de cada material era analisado. Eu também fazia questão de acompanhar todas as obras como prefeito, e se tivesse uma coisa errada eu mandava fazer de novo. Eu sempre tive esse cuidado, sabe? Principalmente entre todas as obras de Sabáudia, a construção de escolas, a construção de bibliotecas, capela mortuária, centro do idoso, juventude e as casas populares. Frequentemente eu participava de analisar a construção, mas a prefeitura foi meu xodó. Eu analisei com mais carinho ainda, e principalmente no final da obra, na finalização da obra, durante quase um mês eu ficava a maior parte do meu tempo lá de pé, acompanhando detalhe por detalhe da construção da prefeitura, para que realmente a coisa fosse feita da melhor maneira possível, para não ter problema futuro, porque é a casa nossa. Na verdade, em se tratando de prefeitura, a gente até discutiu muito, e a gente mostrava isso, que a própria palavra ensina no português, que nós estávamos construindo o paço municipal. E o que é o paço municipal? O paço, no latim, traduzido para nós, é o palácio do município, né? Então não tem por que a gente ter, como tinha em Sabáudia, um prédio arcaico, antigo, caindo por todos os lados e dizer que ali era o paço municipal. Era vergonhoso, né? No caso, ali era realmente a prefeitura. Né? Era a prefeitura, não era o paço municipal. Então eu tinha em memória que nós estávamos construindo o palácio de Sabáudia, e a gente precisava de dar qualidade, para quando a gente receber os amigos, irmãos, convidados para ir em Sabáudia, eles chegar lá e falar, não, realmente, na simplicidade de um pequeno município, na simplicidade do valor da obra, eles conseguiram fazer um palácio em Sabáudia. Até porque quando a gente trabalha com a questão da qualidade aplicado na gestão pública, a gente tem em mente que, por exemplo, como houve a construção da prefeitura. Quem construiu a prefeitura? Sob qual gestão estava essa construção? Então, na gestão Almir Batista. Inevitavelmente, a imagem da obra vai ser ligada à imagem do prefeito que estava gerindo a cidade naquele momento. Com certeza. Então, fica atrelada à imagem. Então, uma vez que uma obra, independente, né, do que tenha sido, seja de má qualidade, quem é que fez isso? Quem é que vai levar a culpa ou quem é que vai levar o mérito? Imagina o tamanho da responsabilidade do prefeito que Exatamente. vai ficar com o nome lá na placa. Então, a razão que eu ficava lá acompanhando, fora da comissão, do engenheiro que tinha a obrigação de acompanhar, eu também acompanhava porque eu pensava sempre na minha responsabilidade. Acredito eu que os meus bisnetos vão passar por lá e vai ler a placa com muito orgulho da obra que o bisavô fez lá um dia. Certamente. E com relação, uma outra preocupação também da administração de materiais são os recursos humanos, né? Uma das premissas, né, também da gestão de materiais são os recursos humanos. E a gente trabalha com despesa, está falando de pessoas, a gente precisa, né, remunerá-las. Como é que era, por exemplo, a frequência com que eram realizados os concursos dentro da prefeitura, dentro do município de Sabáudia?
Os municípios têm problema com o Tribunal de Contas, porque é estabelecido regras para as despesas. Você pode gastar até 54% da receita do município, considerando funcionários da Prefeitura e da Câmara, você não pode passar disso. Ao longo do tempo, as prefeituras vêm se inchando, né, com muitos funcionários, e a gente sabe que no Brasil, infelizmente, o serviço público não presta um bom serviço, né? A gente sabe disso e não tem como fugir disso. Essa foi a minha maior preocupação na administração de Sabaldi, né? A gente tinha uma imagem do funcionalismo, uma imagem muito ruim do funcionalismo, e eu sabia que essa era uma das questões que a gente tinha que trabalhar dentro da administração municipal. Eu saí da prefeitura 8 anos depois, eu quero ainda fazer como você, escrever um belo livro ainda da administração de Sabaldi, porque eu saí orgulhoso da equipe da prefeitura de Sabaldi. Sabe, nós preocupamos com a qualificação da mão de obra, nós preocupamos com o trabalho prestado por cada servidor, por cada, né, funcionário da prefeitura, o tempo todo, nós preocupamos com o horário de trabalho, eu fazia reuniões constantemente, todo mês, nas secretarias, no início do ano, mostrando o que os funcionários fizeram, não o prefeito fez, o que eles fizeram, a ponto de chegar para o grupo de funcionários, trabalhadores das máquinas, no final da gestão, e olhar para eles até com um choro no olho e dizer para eles assim: vocês construíram esse lindo parque industrial. Sabaldi hoje, com certeza, se você conversar com o governador, ele vai te dizer, é a maior transformação do Paraná. É a maior, segundo o secretário de Fazenda, o deputado Rauli, é a maior transformação do Brasil de um município pequeno hoje. Um município de 6 mil habitantes, implantando 80 indústrias, 80 empresas. Só a prefeitura deixou 70 contratos assinados. Uma revolução industrial numa pequena cidade, num eixo importante que liga Londrina a Maringá, com a rodovia extraordinária, né? Mas tudo isso para acontecer precisava de funcionários, certamente. Precisava de qualidade do serviço dos funcionários. E eu me orgulho até hoje de como os funcionários da prefeitura, em forma aí mais ou menos de 300 funcionários, cada um no seu setor, fizeram 2 belas administrações, onde eu era apenas o líder, mas quem fez o belo serviço em Sabaldi foram os funcionários. Eu parabenizo hoje, né, os funcionários que realmente se qualificaram, né, junto com o prefeito, para fazer a transformação de um município. E esse justamente é o conteúdo da nossa próxima pergunta, que fala sobre a capacitação do pessoal, tanto que lida, né, com os recursos materiais patrimoniais, mas enfim, que cuidam da parte da gestão pública. Como é que você, como homem público, se capacita? Como é que você busca aperfeiçoamento dentro da sua área de atuação? Na verdade, quando eu falo de mim individualmente, né, eu fui a pessoa que acho que mais preparou para chegar na prefeitura um dia, né? Eu tinha um plano e eu fui buscar em todos os meios que eu pude. Eu participei de mais de 100 cursos, né, de técnicas. Eu gosto muito do papel de líder. Eu procurei muito ler muitos livros, principalmente o grande Marco Aurélio, que fala muito do papel do líder, o líder cidadão, né? Livros importantes como Jesus Cristo, o maior líder que já existiu. E eu me aperfeiçoei muito lendo o papel do líder, como trabalhar com a sua equipe de trabalho. E eu aprendi que em momento algum eu podia usar a palavra eu na administração pública. Mas o nós tem que estar presente em todos os momentos, porque quem faz a revolução de uma empresa é os colaboradores de uma empresa privada e é os funcionários de uma empresa pública. Se quiser fazer a diferença, você tem que se autovalorizar como líder, bater na mesa quando precisa e chorar com o funcionário quando tem que chorar. Certamente. Ficar no gabinete muitas vezes de terno e gravata ou de camisa apenas, mas muitas vezes eu fiquei, tenho muitas fotos que representam isso, com chapéu e botina no pé, lá junto com os funcionários fazendo asfalto, terraplanagem de parque industrial, sabe? Para descer, ficar sempre no mesmo nível, mostrar a sua responsabilidade, mas estar ao lado deles. Então eu sempre me preparei para isso e fiz com muita facilidade, sem nenhuma demagogia. Não, eu queria ver as coisas acontecer, mas eu não podia ficar em casa comendo churrasquinho e nadando na piscina, enquanto o meu funcionário estava dia de sábado e domingo trabalhando com máquinas lá no sol quente. Não estava certo isso. Como bom líder, eu devia estar lá com eles também, e eu provo que deu certo lá em Sabaldi, é isso. Certamente. E dentro da administração, né, de recursos materiais e patrimoniais, um dos itens que eu acho mais importante, particularmente eu acho isso muito importante, não que os outros não sejam,
mas é a necessidade de se trabalhar com registros, de se fazer registros daquilo que está acontecendo, né? Quanto foi comprado, quando chegou, se chegou, a nota fiscal, o armazenamento, então tudo muito bem detalhado em papel, ou, né, hoje em dia online. E como é que funciona você como gestor público? Você costuma fazer registro de suas atividades, fazer o checklist, né, executar o planejamento conforme foi previamente programado? Na verdade, quando a empresa pública, ela é gerenciada por políticos, né? E enquanto políticos, na hora que você se candidata a ser o administrador numa eleição, você tem que apresentar planos de governo e tal. E uma das coisas que eu sempre fiz foi carregar comigo no gabinete o plano de governo que eu propus para a comunidade. Eu sempre, emocionado até no final da gestão, eu pude perceber que a gente tinha conseguido muitas vezes mais do que a gente tinha proposto num plano de governo. Eu sou rigoroso quanto a isso. Até porque eu sou cristão, sou formado em teologia, e eu acho que nós, como políticos, não devemos ficar enganando ninguém, ficar levantando bandeira de política em campanha eleitoral e depois esquecer de cumprir aquilo que nós prometemos. Eu acho que nós não devemos fazer isso, e como cristão, jamais eu farei isso na minha vida. Aquilo que eu prometi, eu carreguei comigo, embaixo do braço, nas duas gestões, para mim realmente fazer acontecer aquilo que eu propus. Então, eu sempre fui cauteloso, de anotação, com agenda na mão, para ver se estava cumprindo tudo certinho, se estava fazendo aquilo que eu propus para a população. Algumas coisas estavam fora do contexto, demora para acontecer. Sim. Você chega à população, mostra um outro lado, mas executa, explica. Eu sempre fui radialista, né? Sempre tive no rádio, explicando tudo para a população, os projetos do governo federal, estadual, onde que a gente ia colocar cada recurso conseguido. Eu sempre fui muito rigoroso quanto a isso. E uma das coisas que eu sempre procurei fazer foi o registro de fotografia. Eu devo ter mais ou menos umas 30 mil fotos do dia que eu entrei na prefeitura até o dia que eu saí. Haja visto que eu faço palestra com um vídeo da transformação de Sabáudia. Né? Eu faço essa palestra. Se um dia você precisar no Sesumar, eu terei o maior prazer em mostrar a Sabáudia como ela era, sabe? Com todas as imagens de como ela era e como ela terminou uma gestão de 8 anos, onde nós da prefeitura conseguimos fazer essa mudança, junto com a população de Sabáudia, junto com os empresários, junto com uma grande camada de políticos, que para mim não tem lado político, que me ajudaram em Brasília, em Curitiba, a fazer essa mudança em Sabáudia. Então, hoje eu faço muita palestra na região, de motivação, mostrando o que é possível fazer. Tirar Sabáudia, que você é nascido e criado lá, professor Vitor, com as minhas filhas lá na creche. Justamente. Né? E você cresceu vendo Sabáudia. A situação que nós chegamos é caótica quando a gente vê as imagens de 2005, quando eu entrei. E aí quando você vê 2012, você não acredita que aquela mesma cidade teve essa revolução. Então realmente a imagem de fotografia, né, fala mais do que qualquer palavra. Então hoje eu montei um vídeo muito legal de assistir, né, onde eu vou apresentando a situação, a mudança, a transformação, e o povo gosta de ouvir. Aonde a gente passa esse vídeo, a gente é aplaudido. Eu atribuo muito isso a Deus, ao Deus que eu sirvo, ao Deus que eu confio. Eu sou formado em teologia, sou muito cristão, eu gosto muito da Bíblia como centro de referência para administrar com honestidade, com seriedade, porque se eu fizer qualquer coisa errada, ele lá em cima vai cobrar de mim. E certamente, se houve essa transformação, se houve essa mudança positiva, é sinal de que os recursos materiais e também a questão do patrimônio foi muito bem administrado e muito bem aplicada para que essa transformação realmente pudesse acontecer e para melhor. E entrando um pouquinho nessa questão de conceitos de recurso patrimonial, na sua concepção, o que é o patrimônio e qual é a importância do patrimônio para a sociedade? Olha, na verdade, eu sempre digo que quem faz a mudança de uma cidade para pior ou para melhor é a administração pública, não tem outro jeito, né? Se 96% do povo da minha cidade pedia emprego, eu tinha que gerenciar a nossa empresa, a prefeitura, para providenciar esses empregos. Agora, eu não posso dar emprego dentro da prefeitura. Então, eu tinha que captar parceiros. E os únicos parceiros que podiam gerar emprego é da iniciativa privada.
Enquanto a prefeitura investe lá 10 milhões, a iniciativa privada investe 500 milhões, né? Então, hoje você vê uma cidade mudar porque você tem parcerias. Mas tem a parte que é a prefeitura que tem que fazer. Sim. Construir escolas, construir hospitais, postos de saúde, construir ruas, infraestrutura para captar água, para limpar lixo, essas coisas, é dever do município. Então, eu sempre separar as duas coisas. Como que nós vamos administrar a cidade para fazer ela crescer e oferecer um serviço, né, como emprego para a nossa população, e como que nós vamos prestar um serviço público de qualidade. Nós temos que ter construções de qualidade, né? Alguns projetos das cidades pequenas hoje vêm pronto do governo federal. E uma das coisas que eu sempre disse em Sabáudia está construindo 2 grandes escolas hoje. Nós não tínhamos nenhuma escola municipal construída dentro da cidade. Verdade. Hoje nós estamos na 4ª escola municipal, né? 2 delas, que é a escola municipal e a Supercreche, é um projeto do governo federal. O mesmo projeto que ele constrói em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, está construindo em Sabáudia também. É uma coisa de primeiro mundo, sério, esse projeto do governo federal. É bonito você ir lá hoje em Sabáudia, ver aquelas 2 escolas e falar, nossa, aqui em Sabáudia, nesses 2 projetos, mas é isso que nós queremos. Sim. Projetos de primeiro mundo numa cidade pequena. É isso que o governo entende também. É bom que ele pense assim. E é, né, patrimônio do município, e é patrimônio do município das pessoas. Agora, nós da administração, nós licitamos essa obra. Uma empreiteira ganhou. Nós acompanhamos fio a pavio a construção desse projeto, se ele está sendo real, como veio de lá. Então, a gente preocupa muito com a construção da obra pública para que ela tenha a melhor qualidade possível, como foi o caso da prefeitura. Eu tinha preocupação com a recepção da prefeitura, uma recepção de qualidade, onde tinha uma pessoa ali que recebe as pessoas e encaminha ele para o setor que ele está procurando, orienta ele o que ele precisa, para onde ele tem que ir. Uma recepção que você senta lá dentro, olha para as paredes e tem orgulho de dizer, essa aqui é a minha prefeitura, sabe? Então é gostoso. Nós temos hoje o gabinete do prefeito em Sabáudia, que nós só perdemos para o gabinete do governador Beto Richa, em qualidade. Por quê? Porque é ali a central onde as pessoas vão falar com o prefeito. Você sabe que eu não entrei na prefeitura depois que reformou ainda? Não entrei, que eu só vou lá no final de semana, acabo não conheci ainda por dentro. Então é bom você ir lá, para você ver que obra espetacular, que fantástica. Eu desenhei a prefeitura na planta baixa. Como que os setores têm que ser ligados uns com os outros para uma ótima qualidade de trabalho ali dentro, sabe? Então eu desenhei. Depois o engenheiro botou no papel e terminou o projeto. E, ó, sabe? Pensando nessa questão da prefeitura, da construção da creche, da supercreche, é um patrimônio da cidade, é um patrimônio das pessoas. E quem é responsável, então, por fiscalizar ou por zelar por esse patrimônio? Na verdade, como a prefeitura é dividida em secretarias, então cada secretaria tem aquela obra que fica dentro daquela secretaria. Certo. Então você pega, por exemplo, o Centro do Idoso, ele faz parte da Secretaria de Ação Social. A secretaria cuida dele todo. Se queimar uma lâmpada, se cair uma telha, se quebrar uma calçada, é a secretaria que cuida daquilo. Ela que é responsabilizada de encaminhar ao setor de compras e pedir para fazer a reforma, né? E todos, o hospital, o posto de saúde é da saúde, né? Certo. A escola é do setor de educação. Então, cada setor tem que cuidar do seu patrimônio. Essa é a responsabilidade que o prefeito passa aos seus secretários. E como é que é feito, ou como é que era feito, na verdade, esse controle patrimonial dentro da cidade ali de Sabáudia? Era uma lista, eram feitos inventários, balanços físicos para saber quantos veículos, quantas ambulâncias, quantas carteiras, como é que era feito esse controle? A prefeitura hoje, até por cobrança do próprio Tribunal de Contas, você tem que ter um registro patrimonial. Comprou um carro, tem que entrar, comprou um computador, tem que entrar. Então você tem ele completo dentro da prefeitura do registro patrimonial. Ele tem que ser registrado. E as pessoas têm acesso a esse registro, Almir? Tem legalmente? Acesso. Eu não sei se já disponibilizou, porque o ano passado, em 2012, meu último ano de gestão, a prefeitura implantou o programa, né, de acesso para todas as pessoas em vários setores da prefeitura. Esse processo está acontecendo dentro de todas as prefeituras e todos vão ter que implantar. Tudo isso vai ter que estar em tela, para que qualquer cidadão lá dentro da sua casa, ele possa saber de tudo que está acontecendo na administração pública.
Porque dos princípios da administração pública é justamente essa transparência, né? Então, para que as pessoas possam ter esse controle e ter também a possibilidade de vistoriar. A gente tem em muitas cidades a questão do observatório social, que lida com a questão das compras públicas, da licitação, e é um processo transparente para que todo mundo possa conhecer, participar e estar ali engajado nessa questão municipal. Até porque o recurso público muito bem empregado, ele vai ser muito bem utilizado para todo mundo. Então é interessante que todo mundo possa participar desse processo também. Até porque depende também, algumas questões dependem da questão financeira da prefeitura pequena. Você tem uma prefeitura, e você sabe como eu coloquei aqui, Sabáudia, 5.413 habitantes lá em 2004, quando eu entrei na prefeitura em 2005, né? Município com uma arrecadação bem pequenininha, o orçamento era bem pequenininho. Eu entrei em 2005 com um orçamento de 5 milhões para o ano inteiro. Certo. 400 mil reais por mês era o orçamento do município. Hoje nós deixamos, em 2012, com um orçamento de quase 18 milhões, de 1,5 milhão mensal, né? Então já mudou totalmente aquela condição que a prefeitura tinha de administrar. E aí você quer fazer uma obra, você não tem. Eu entrei em 2005 com um problema gravíssimo. A cidade não tinha nenhuma escola municipal. A escola municipal funcionava dentro do prédio da escola estadual. Exatamente. Era uma confusão de alunos com merenda, com né, você estudou lá, você sabe, com a limpeza, aquela confusão ali, né, a escola municipal com a estadual junto, sendo que as coisas são separadas na administração. Então, era um problema sério. Eu tinha que construir uma escola municipal. Então, eu retomei um terreno que era da PMI, que não foi usado, e comecei a construção de uma escola municipal. Mas eu fiz um projetinho simples, mas que tivesse condição de ser uma escola. E aí foi feita uma escola pequena, que com o passar do tempo, a gente foi fazendo mais sala de aula, mais refeitório, mais cobertura do pátio, por parte. Depois, uma escola que custou 300 mil reais. Depois a gente ganha uma escola do governo federal de 1.300.000. Que maravilha, né? Que a condição do município mudou, a condição política e a condição econômica. E existe diferença entre o sistema de compra de materiais e o sistema de compra de bens patrimoniais dentro da administração pública, ou todos os processos são iguais? No conceito não existe diferença nenhuma. Para nós, a qualidade da construção de uma super creche de 1.304.000 e a compra de uma caneta tem o mesmo conceito. Tem que ser avaliado e subjugado que tem que ser bom para prestar, né, um bom trabalho para a comunidade. E você que acompanhou, né, com relação aos processos de licitação, de concorrência pública, você poderia explicar como é que acontece esse processo de cessão de concorrência pública dentro da aquisição de um bem patrimonial ou de recursos materiais para a construção dessa escola, por exemplo? Você tem diversos modelos, né, exigidos pelo Tribunal de Contas, dependendo do valor. Você tem carta convite, você tem licitação, você tem pregão, você tem concorrência pública, se for obra de construção. Então varia muito. O conceito é sempre o mesmo. Sim. Isso nós não mudamos, tem que ser. E também você tem que seguir a rigor a determinação do tribunal, né? Valores, especificações, as empresas, quando ela pega o edital, seja ele de qual que for, se é licitação, se é pregão, se é concorrência, a empresa tem que apresentar 2 envelopes. Ela tem que apresentar um envelope com toda a documentação 100% correta. Você não pode pagar um cheque de R$1 para uma empresa se ela tiver faltando uma certidão dela que não tiver em dia. Então ela tem que estar aprovado ali na equipe de licitação 100% da documentação primeiro. Você não abre um envelope de preço enquanto você não vê a documentação da empresa. Aí, no momento que a empresa tiver comprovada 100% da qualidade técnica para participar do pregão ou da licitação, aí você vai abrir um envelope, né, de valores, para ver quem ganha com menor valor, né? Você vai colocar no respaldo final quem classificou em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. Naquele que ganhou em primeiro, não quer dizer que é ele que vai fazer a obra. Primeiro, ele vai ter que provar que o material dele, a qualidade dele, né, o que ele apresentou, se está tudo em conformidade com a necessidade do município e com o edital. E ele pode ser desclassificado ainda depois disso e pode ser chamado segundo colocado. Ainda tem essa possibilidade. Então, existe um rigor da equipe técnica, né, acompanhado da assessoria jurídica, até porque a assessoria jurídica, ela responde pelo prefeito. O prefeito contratou uma assessoria jurídica e disse assim: eu não sou formado em educação,
Eu não sou formado em saúde. Eu não sou formado em agricultura. Não tem prefeito que é formado em todas as áreas. Tudo, né? Em tudo. Eu não sou formado em leis, em jurídico. Então eu contrato pessoas especializadas para me assessorar. Quando eu contratei um departamento jurídico, ele vai responder por mim. Ele certo. É meu cargo de confiança. Ele assina por mim. Então ele tem que acompanhar a licitação e dar as ordens. Assim não dá. Ou assim está certo. E ele vem para o prefeito e fala, prefeito, pode assinar que está certo. O prefeito assina tranquilo, porque ele contratou um jurídico de confiança dele. Então é acompanhado pela assessoria jurídica. E a gente tem um costume de, na hora de assinar o contrato, no verso do contrato a gente coloca assim, encaminho para o departamento jurídico para dar o parecer. Aí o departamento jurídico manda um parecer dizendo, tá tudo legal, tá tudo ok. Aí o prefeito mete a caneta tranquilamente. Até para uma questão de compromisso, né? De você não assinar algo sem ter a certeza do que você está assinando, claro. Para não assumir esse compromisso. Claro. E dentro desse processo de licitação, a gente, né, tá trabalhando aqui dentro da bibliografia, a modalidade de licitação sustentável, que é algo que já estava previsto desde a Constituição de 88, mas que não é muito praticado. Essa licitação sustentável fala a respeito de você colocar dentro do seu edital, uma das características é você contratar empresas que trabalhem por meio de sustentabilidade, trabalham com produtos sustentáveis e que tenham dentro do seu processo produtivo a preocupação ambiental. Como é que você vê essa questão de repente, dentro das licitações públicas, utilizar a licitação sustentável para até fomentar a produção de novas empresas que trabalhem por meio da sustentabilidade? Na verdade, o Departamento Jurídico vai analisar essa questão e analisar as empresas que compareceram para participar. Normalmente, não existe assim uma grande quantidade de empresa que tem problemas com isso. A maioria das empresas oferece alguma coisa nisso e o município realmente ele avalia isso sim. Ele faz parte da avaliação jurídica, da avaliação técnica, esses compromissos, até porque o próprio tribunal exige que as prefeituras observem esse detalhe de acordo com a lei. A gente está acabando nosso tempo, mas eu tenho tempo para mais uma pergunta. Como é que foi para a administração de materiais da cidade de Sabáudia no quesito merenda escolar, por exemplo, a creche municipal? O processo de licitação, compra, armazenamento, distribuição e o posterior controle de todo esse processo, para a gente poder fechar essa nossa aula aqui. O governo federal criou um programa que eu julgo um dos melhores programas já criado no Brasil, que é a compra direta do agricultor, da agricultura familiar, para comprar merenda escolar. Sabáudia vive a melhor merenda escolar de todos os tempos, né? Me lembro quando eu estudava que só tinha um leitinho lá, e hoje eu estava conversando com uma professora esse dia, ela diz assim, eu almoço na escola. Mas como almoça na escola? Não, a nossa merenda é um almoço, né? Então você compra tudo da agricultura familiar. Você faz um projeto do que vai gastar durante o ano, que envolve, no município pequeno, envolve creche, hospitais, escolas, né? E a gente ajuda até as escolas estaduais com a merenda, porque é muita merenda, sabe? Você compra num preço bem acessível da agricultura familiar, produzido na hora, quentinho, o pão está quentinho, o queijo está quentinho, o doce está quentinho, sabe? Você compra o repolho, o alface, você compra o boi, como o Sabáudia tem um matador, a gente compra o boi e mata lá, teve dias atrás, lembro aí em 2012, que foi matado 3 bois de uma vez, para que é? Para merenda escolar. Que coisa bonita isso, né? E aí você tem uma merenda de primeiro mundo, mas ela é muito bem administrada. Por quê? O recurso vem, você cria um conselho, uma associação, naquela associação o recurso vem do governo federal para a associação. Na associação tem os agricultores da agricultura familiar, e aí cada um propõe o que ele vai vender para a associação, para a merenda escolar. A associação vai pagando todo mês o que foi entregue, e conforme chega no final do ano, se não gastou todo aquele recurso, depois é feito um aditivo para usar o resto do recurso no ano seguinte. Então é gasto só aquilo que é entregue semanalmente. Então nunca sobra, nunca perde nada, porque é gasto só aquilo que é entregue durante a semana. E é uma questão interessante porque dentro do próprio município você está gerando, aumentando a renda das pessoas que participam, né, dessa agricultura familiar, já está possibilitando que eles sejam beneficiados e, é claro... E tendo uma boa merenda. Exatamente, as crianças na creche, as crianças, os adolescentes, os jovens que estudam, né, nas escolas municipais têm uma merenda de qualidade, e que é sabido que muitas crianças, né, principalmente trabalhando com creche, com a escola, a fase de educação básica, tem na educação, além de
receberem o conhecimento, mas vão lá também muitas vezes por causa da comida que eles têm ali dentro. Então, é uma preocupação importante que a gente tenha de comprar do município, fazer com que a economia gire ali mesmo e que as crianças tenham uma boa merenda. E só para finalizar essa resposta é o seguinte, às vezes temos cidades aqui na nossa região, né, com uma economia bem mais avançada, que o problema não é tão grave, mas temos cidades aí no Brasil que o problema da fome infantil é muito grande. E aí é importante a merenda escolar. Certamente. E partindo para as nossas considerações finais, dentro, né, dos recursos materiais e patrimoniais, vou citar novamente o exemplo ali da reforma, da construção da nova prefeitura, no caso ali da cidade de Sabáudia. Qual é a real importância de você utilizar bem os recursos para a construção de um patrimônio e oferecer um serviço de qualidade para toda a comunidade? Na minha concepção, a minha preocupação, ela foi oferecer um serviço de qualidade para o povo de Sabáudia. E para todos os transeuntes que passarem por ali, puder entrar lá dentro para ser bem atendido. Essa sempre foi a minha preocupação. Setores organizados, lugares organizados, janela organizada, uma porta adequada, cadeiras, recepção. Eu sempre preocupei com isso. E o serviço, né, de qualidade lá dentro. Então, para você ter um serviço de qualidade, você precisa oferecer condições para o funcionário também prestar um ótimo serviço. Nós gastamos 5.000 metros de cabo de internet, de computadores, dentro de uma construçãozinha pequena, para que tenha um serviço excelente lá dentro, entre os funcionários. Só um exemplo que eu citei. Mas a minha maior preocupação foi fazer uma linda prefeitura, com aparência para a cidade, para dar motivação para o povo, mas ter lá dentro um ótimo serviço de qualidade. Sempre foi essa a minha preocupação. A gente trabalhando o recurso material e o recurso patrimonial, a gente precisa, como você também citou, pessoas com capacidade, pessoas com competência para gerar, né, por exemplo, trabalhar muito bem a construção desse edital, trabalhar muito bem o recurso que tem para conseguir fazer essa compra e a conservação desse material e desse patrimônio e servir e atender muito bem as pessoas que por ali forem transitar. Almir, eu gostaria demais de agradecer. A gente poderia ficar conversando aqui horas, que assunto nós teríamos, mas eu gostaria de agradecer a sua presença, o seu aceite. Como você disse, estudei com as suas filhas, a gente cresceu junto, eu vi a transformação ali da cidade acontecer e por isso foi muito importante, tanto para mim e acredito também tenha sido para os nossos alunos, a sua presença aqui para poder externar como é que foi a sua gestão e a preocupação que você demonstrou ter com os recursos que são empregados na aquisição e na conservação dos bens lá da cidade. Eu agradeço você pelo convite, agradeço a Cesumar aí pela participação, até mesmo para mostrar que tudo é possível, e aos alunos, né, que possam realmente aprender bastante com responsabilidade, o que o poder público não é tão como fala no Brasil, não. Acho que cada prefeito deve assumir sua responsabilidade de líder, né, e vocês, jovens, que vão ser os líderes do futuro, né, se prepararem para gerenciar com responsabilidade a empresa pública, que é a principal empresa para trazer conforto para a nossa gente. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui. Foi um prazer enorme estar aqui com todos neste momento. Eu que agradeço e eu acredito, espero que vocês tenham tido o melhor aproveitamento desse nosso bate-papo e que durante as aulas, durante, né, a nossa conceituação aqui no livro e aplicado a esse estudo de caso, que a gente consiga fazer uma boa gestão de recursos materiais e patrimoniais aí no município onde vocês estão. Muito obrigado e espero que ter contribuído a contento.